Criado em 2003, o NIREMA é um núcleo interdisciplinar de reflexão e memória afrodescendente. Trata-se de um núcleo de pesquisa, voltado a aprofundar estudos sobre a sociedade brasileira a partir da abordagem de relações étnico-raciais. Para falar sobre como a universidade pode aprimorar a inclusão e as discussões sobre questões raciais, nós conversamos agora com a professora Tula Pires, do Departamento de Direito e que é coordenadora geral do NIREMA. Professora, qual é o papel que o NIREMA tem exercido dentro do espaço acadêmico da PUC? Olha, o NIREMA já tem algum tempo dentro da PUC, ele é fruto de uma construção de muita gente, né, de muito tempo. Como você lembrou, ele data de 2003, então temos aí alguns anos de estrada. Sempre houve, né, principalmente depois da década de 90, quando a PUC passa a ter programas internos de ações afirmativas voltadas para alunos de baixa renda, e como boa parte desses alunos eram alunos negros, a PUC tem percebido a necessidade de produzir alterações institucionais que deem conta dessa presença de grupos negros, de pessoas negras e negros dentro do campus, dentro dos cursos, né? Então, não só com políticas internas de acesso e permanência no curso, mas também entendendo que a permanência pressupõe a necessidade de que essas pessoas tenham não só condições de cursarem uma determinada graduação, mas de que os saberes produzidos, que as reflexões feitas, né, que o repertório conceitual que seja mobilizado dentro da universidade faça referência, faça sentido na experiência concreta de vida dessas pessoas. Então, o NIREMA vem um pouco com essa responsabilidade de articular, de congregar e de ser um espaço que abrigue essas distintas reflexões, essas distintas investigações, pesquisas e práticas, também políticas e de extensão, que vão ser muito mais diretamente orientadas pela experiência concreta, pela trajetória, pela tradição, pelas memórias, né, de pessoas negras. Você sabe me dizer se o NIREMA já fez algum levantamento sobre a proporção de alunos e professores negros na PUC? E você sabe qual é esse levantamento? A gente não tem esse levantamento feito por órgãos institucionais, né? E o coletivo Nuvem Negra fez há alguns anos atrás um levantamento em relação ao corpo docente. A gente não tem dados institucionais oficiais que a gente possa mobilizar para demonstrar a presença tanto do corpo docente quanto do corpo docente de funcionários, de pessoas negras. Essa é uma batalha de muito tempo, é algo que a gente continua insistindo, que precisa fazer, precisa conhecer, até para que a gente seja capaz de estar mais perto dessas pessoas. Isso acho que é uma obrigação da instituição como um todo. E quando o coletivo Nuvem Negra fez esse levantamento, que não foi um levantamento oficial, porque não se tinha muita dessas informações, não é que as informações foram negadas, algumas delas não existiam no banco de dados da universidade, chegava a 2%. Dentro do currículo acadêmico da PUC, há disciplinas que discutem esse tema? Sim, acho que a gente vem, em grande medida, com atraso, é preciso que se diga, né? Muita da alteração do currículo e da pressão para que essas disciplinas existam partiram dos alunos e das alunas, mas a gente vê, né, aumentar não só fruto, né, e principalmente fruto, como sempre, né, da pressão de pessoas negras nesses espaços. Então, a gente percebe que o que acontece na PUC em relação ao currículo não é diferente do que acontece de forma mais ampla na sociedade brasileira. Boa parte das conquistas e dos espaços que foram conquistados a duras penas ao longo, né, da história política brasileira foi fruto de pressão de pessoas negras, dos movimentos negros. E não foi diferente na PUC. Né? Na PUC também vai ser através muito da pressão de alunos e alunas, né? E a partir daí, falei para você, o percentual de professores e professoras. Fica difícil fazer pressão, né? Quando a gente não tem quantidade suficiente de pessoas, né, nos corpos
docentes capazes de fazer, né, uma pressão significativa nos seus respectivos departamentos. Mas a gente também vem tentando se rearticular, tentando se encontrar, tentando entender quem somos, né, ainda que com esse percentual pequeno, para ver se a gente consegue ampliar esses espaços de reflexão sobre o que somos enquanto país, né, enquanto sociedade brasileira. E aí a gente tem percebido um aumento significativo de disciplinas. Já existe há algum tempo um domínio adicional de estudos afro-brasileiros. Ele já é indicativo de que há uma lista de disciplinas nesse sentido, e mais recentemente a gente vem propondo a substituição desse domínio adicional pelo domínio adicional de relações sociais e pensamento afrodiaspórico, que, além de manter boa parte das disciplinas que já existiam no domínio de estudos afro-brasileiros, quer ampliar um pouco mais a discussão na perspectiva da diáspora africana. Então, a grande diferença, digamos assim, curricular entre o atual domínio adicional de estudos afro-brasileiros e o que está sendo proposto é que o primeiro, obviamente, como o nome diz, né, ele está centrado nas discussões de como a influência africana se deu e foi, em grande medida, sedimentada no contexto brasileiro, e a gente quer um pouco fazer uma circulação um pouco mais ampla, né, de como esses processos se deram no contexto da diáspora. Então, a gente consegue, de alguma maneira, tanto com o primeiro domínio quanto o que vai ser proposto, mapear algumas das disciplinas que são oferecidas na universidade, que tem adesão aí a esse eixo de reflexão sobre relações étnico-raciais. E aí a gente tem, vai ser um domínio, né, que tem um grupo de disciplinas obrigatórias, que são do Departamento da História, História da África, História do Brasil. E a gente tem outras disciplinas, que aí são disciplinas optativas do Departamento de Comunicação, Educação, História, Relações Internacionais, Direito, Psicologia, Sociologia e Serviço Social. Então, nesse primeiro momento, a gente tem essas disciplinas envolvidas no domínio adicional. A ideia, certamente, é que a gente seja capaz de agregar outras tantas, de outros departamentos, né? E a ideia é que a gente sempre também seja um espaço que os alunos possam encontrar informações sobre essas disciplinas, sobre esses cursos. Claro que cada departamento continua tendo total autonomia, né, no oferecimento ou não, no período de oferecimento das disciplinas. A gente não tem nenhuma ingerência, o NEREMA não é um departamento, né? Então, a gente não tem ingerência, não tem ingerência administrativa sobre o funcionamento das aulas, nada disso, mas é um lugar que quer sistematizar, quer organizar, né? É um lugar que as pessoas que querem esse tipo de informação vão buscar e possam encontrar, né? E se a gente não tiver, a gente faz de meio de campo com os respectivos departamentos e professores envolvidos nessas disciplinas ou nas atividades de pesquisa. E você acha que é preciso mais mobilização de professores e alunos para tratar dessas questões étnico-raciais na universidade? Acho que é preciso mobilização não apenas para a gente tratar dessas questões da universidade, é preciso que cada uma assuma do seu respectivo lugar a responsabilidade política do mundo que a gente vive, né? E o mundo que a gente vive, ele só existe, né, porque ele se sustenta no vilipêndio permanente de determinados grupos humanos. Então, é preciso que todo mundo seja capaz de assumir a sua responsabilidade política. A gente não pode dormir, né, tranquilamente, em berço esplêndido, imaginando, né, que apenas reflexões ou apenas se sentir incomodado, incomodada, né, com a distribuição desproporcional da violência, né, na sociedade brasileira seja suficiente. Então, a gente precisa, sim, conhecer, falar abertamente sobre isso, falar criticamente sobre isso, falar cientificamente sobre isso, mas é preciso que a gente faça mais isso, né? Afinal de contas, o racismo é uma opção política renovada cotidianamente por todas as pessoas envolvidas na sociedade brasileira. Então, a luta antirracista também vai passar, né, por
fazermos outra opção política, né, e bancarmos as consequências dessa outra opção política. A pandemia, ela mostrou que as pessoas negras e pobres, elas foram as mais afetadas, tanto do ponto de vista social e de saúde quanto econômico. Então, que leitura podemos fazer disso a partir da história da nossa sociedade e de como as questões étnico-raciais têm sido tratadas? A pandemia ela veio evidenciar aquilo que a gente já diz há muito tempo, né? Só que é como se fosse como se a gente tivesse colocado no microscópio, né? E de alguma maneira concentrado algumas variáveis, né? E analisado fenômenos que são fenômenos que já acontecem, né, diuturnamente, mas que a gente tivesse conseguido no microscópio colocar, né, digamos assim, em doses concentradas algumas dessas variáveis, e a observação que a gente fez não foi nada boa. A primeira delas, me parece, tem a ver com a maneira pela qual a gente trata vida e morte entre nós. Pelo menos desde a década de 70, de 60, 70, o Abdias Nascimento denuncia que há um genocídio em curso no Brasil. O Abdias denuncia um genocídio contra o povo negro no Brasil, e outros tantos, né, representantes indígenas fazem o mesmo em relação à população indígena no Brasil. Né? E até hoje a gente encontra pessoas que reduzem o que está sendo dito a uma discussão técnica, se pode ou se não pode falar em genocídio. Eu não vou entrar nessa provocação. Né? O que eu quero dizer é que já tem muito tempo que a gente diz que esse país banaliza, não registra a morte de pessoas negras e indígenas, não como vida humana. Né? Essa não é uma dor política, uma dor inteira, uma dor entendida como uma dor humana. E isso cobra uma fatura. Banalizar a morte, né, gera consequências, porque nem sempre se consegue controlar sobre que corpos essa morte irá recair. Né? Enquanto essa morte acomete desproporcionalmente pessoas negras e pessoas indígenas, a sociedade brasileira até agradece por todas elas, comemora boa parte delas. Né? A gente consegue ver isso em programas de televisão. Acontece que banalizar a morte significa também chegar num momento, como que a gente chegou nos últimos 2 anos, em que 600 mil pessoas mortas, né, não registram, ou não registram o suficiente para que a gente possa exigir, né, dos poderes públicos o comportamento e a conduta que precisa ser tomada para a proteção da vida. Né? Então, é preciso que a gente entenda que esse exercício cotidiano de banalização da morte produz aquilo que a gente vivenciou em relação também às mortes produzidas pela Covid. Né? Que são mortes que também, né, mantêm essa desproporção ou essa distribuição desproporcional, porque a gente sabe que a maioria das vítimas são pessoas negras. Né? E ainda que a gente não fosse para a maioria das mortes, porque eu não gosto de contabilizar a morte, né? Não acho que a gente tenha que comparar vidas humanas. Mas se a gente pega o primeiro caso, né, de morte por Covid nesse estado, ele é muito exemplificativo das nossas relações étnico-raciais. A primeira pessoa que morreu é uma empregada doméstica de um casal, né, que viajando à Itália, né, pega Covid, entra no Brasil com Covid, sabe que está com Covid, a Europa já estava morrendo, um número muito significativo de pessoas naquele momento, não era uma doença desconhecida, sabidamente essas pessoas colocaram, né, a sua empregada doméstica para morrer em seu serviço, porque é assim que boa parte da elite brasileira lida com pessoas negras. Somos vistos como corpos que estão disponíveis em serviço, inclusive com o preço de nossas próprias vidas, para que possamos servir, né, e garantir o conforto de determinadas pessoas. Não é possível que essas pessoas, né, sejam tratadas de maneira distinta daquilo que elas efetivamente produziram. Né? Não é possível que a gente olhe para esse tipo de situação e esse tipo de situação não nos gere a indignação que precisa gerar.
é preciso que a gente entenda que essas duas pessoas assumiram, né, que estavam matando uma pessoa que certamente não teve acesso aos mesmos recursos de tratamento em saúde que os patrões que contraíram primeiramente a doença, que contaminaram essa mulher, né, e que certamente essa mulher correu o risco de ter transmitido para outras tantas pessoas que também não têm acesso, né, a um sistema de saúde com os mesmos tratamentos e as mesmas profilaxias que, né, os contaminadores, e as pessoas lidam com isso com naturalidade. Essas pessoas não são nomeadas, esses patrões não são nomeados, eles não são percebidos como assassinos, que são. Se fosse o inverso, né, essa mulher já teria sido linchada. Eu não estou aqui para defender linchamento de ninguém, eu estou aqui para que a gente entenda o que a pandemia faz. Do mesmo jeito, a gente vai ver todas as assimetrias que a pandemia ampliou, né? No campo do acesso à educação, isso é muito gritante, tanto da educação básica, na fundamental, ensino fundamental, infantil e médio, quanto no ensino superior, né? Aqui na PUC, a gente viveu isso de perto. O fato da gente ter conseguido, em grande medida, se adaptar ao ensino remoto com muita rapidez, eu diria, né, também mostrou para a gente o quão diferente é a realidade dos nossos alunos e das nossas alunas. Né? E que a gente, durante algum tempo, até que o programa de inclusão digital, né, tivesse conseguido chegar a boa parte desses alunos, a gente, em grande medida, fez a universidade funcionar e continuar a andar sem determinados alunos e alunas. A gente também, em alguma medida, seguiu a vida ignorando, né, a existência dessas assimetrias. Isso gera, né, problemas na ponta. É claro que a gente não ignorou por muito tempo, a gente, de alguma maneira, trabalhou para tentar minimizar os efeitos disso, mas também é preciso que a gente assuma, né, que, nesse primeiro momento, essa foi uma decisão institucional. Uma decisão institucional que talvez, se tivesse afetado outro grupo de alunos e alunas, tivesse sido tomada em outro sentido. Né? Então, acho que a gente também precisa entender o que a gente ainda mantém, mesmo quando a gente toma medidas, quando a gente tem uma intenção de fazer diferente. É isso. A vida real faz com que a gente tenha que fazer muitas contas o tempo inteiro, mas a gente precisa assumir a conta que a gente faz. Né? O que a gente prioriza, quem sempre fica de fora para que seja possível continuar. A própria defesa do SUS se mostrou cada vez mais necessária, né? Aquilo que foi definido como serviço essencial, que não foi definido como serviço essencial, diz muito, né, das hierarquias raciais que a gente tem, né? A questão dos transportes públicos, que é uma vergonha, a questão do abastecimento de água e esgoto, né, que também inviabilizam medidas de segurança sanitária para boa parte das pessoas que vivem do lado da gente. Né? Então, a pandemia veio aí um pouco para mostrar para a gente, no microscópio, aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, já vem denunciando há muito tempo, né? Mas que insiste em ser ignorado porque a gente ainda fica incentivando uma falsa imagem de que é possível falar em democracia numa sociedade brutalmente, cruelmente desigual. Isso não é possível, isso não é viável, isso não se sustenta. A gente está vivendo o desgaste de tudo isso de uma forma muito intensa, né? E é preciso que a gente aprenda alguma coisa com isso. Em relação à universidade e a perspectiva de um retorno presencial, a universidade está trabalhando com essa perspectiva para as atividades em 2022 e que ações e discussões o Unirema tem discutido, que planeja fazer para esse retorno presencial? A gente está um pouco esperando, né, ver como os departamentos e a instituição vão conduzir essa volta para o presencial. Imagino que a gente não volte com todas as turmas, né, com todo o contingente, digamos assim, de pessoas
presencialmente na PUC em todos os momentos. Acho que não é ainda o momento sanitário para isso. E aí a gente vai... as ações presenciais no INEREMA, elas vão muito observar o que está acontecendo no campus, né? Definitivamente não haverá abertura presencial do INEREMA se a gente perceber que tem um contingente muito significativo, né? O nosso espaço físico é um espaço muito pequeno, né? A gente fica ali na casinha a gente divide a casinha com o Mima, né? A casa 5 ali da vila. Então a gente tem duas salas pequenas, né? Então definitivamente ver o Nirema vivo, como a gente gosta de ver, com alunos e alunas ocupando para fazer grupo de estudos, atividades de pesquisa, atividade de extensão, ou sentando para estudar quando a biblioteca está cheia, né? Que é o que a gente gosta de ver. Isso a gente só vai conseguir fazer se a gente entender que efetivamente há condições, né, de circulação e de cuidados com máscara, álcool, né, e outros tantos sendo tomados. Então, no primeiro momento, não tenho como prometer nada, não tenho como dizer o INEREMA estará de portas completamente abertas para todo mundo, que eu confesso para vocês que eu estou ainda receosa, né, e ainda observando como vai ser esse retorno. Quero muito dizer isso, quero muito voltar a ver o INEREMA vivo, quero muito voltar a ver o corpo docente, principalmente da PUC, tomando, né, tomando pé, tomando gosto em estar ali, né, em fazer suas reflexões ali, mas acho que também não dá para a gente, né, se lambuzar, porque a gente está sem melado, né, há 2 anos. Acho que a gente vai devagarinho, né, e suru a gente vai conseguir voltar a ter essa atividade mais de vida, né, de presença, de abraços, que é isso, né? A gente abraça, a gente beija, a gente fala alto, entendeu? Muito perdigoto. Então, assim, tem condição, né? A gente fica preocupado. Então, eu quero saber se vai estar todo mundo mesmo de máscara, se a circulação vai estar tranquila, se a gente vai conseguir devagarinho, suru, a gente vai voltando, né? Mas, com certeza, a gente vai voltar a viver bons momentos e a gente vai voltar a ver o futuro. Ah, sim, com certeza. Tem que ir devagarinho, mas daqui a pouco, quando menos esperar, já voltou tudo ao normal. Espero, né? Mas, enfim, agora a última pergunta. É, o Dia da Consciência Negra, ele foi instituído há exatamente 20 anos atrás. Na sua avaliação, o que houve de avanço e de retrocesso em relação às questões étnico-raciais no país? Você acredita que a população em geral entende o significado dessa data? Olha, a gente tem desafios permanentes, né? O racismo se reinventa, ele ganha novos adeptos, né? Pessoas que num determinado momento têm ainda vergonha, né, de aderir completamente às fileiras do racismo têm perdido a vergonha. Mas a gente tem muitos aprendizados, né? A gente, quando pensa em luta política, não tem só o avanço e o retrocesso, né? O percurso precisa ser avaliado, o percurso precisa ser medido. E o Dia da Consciência Negra é uma luta que diz muita coisa, né? Quando a gente olha para a experiência concreta de Palmares, a gente vê, por exemplo, que a morte oficial de Zumbi, né, ela se dá 1 ano após a derrubada oficial de Palmares. Então, depois de alguns séculos, na verdade, Palmares, há registros históricos que tenha durado por mais de um século, né, com idas e vindas e com investidas não só, né, de Portugal, mas da Holanda também, né? E aí, portanto, há um nível de resistência a grupos, né, extremamente poderosos no mundo e com armamento, né, muito mais sofisticado do que os moradores do Colombo tinham, que dizem muita coisa para a gente. Mas a morte de Zumbi, portanto, 20 de novembro, me parece que gera um aprendizado muito importante, que é o fato de que, quando eles decretam o fim oficial, né, quando há a última batalha, digamos assim, depois de muito
tempo, de muitas décadas de luta permanente, de guerra permanente. Eles decretam oficialmente a extinção do Quilombo de Palmares, Zumbi morre 1 ano depois. O que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que mesmo quando o Estado brasileiro decreta o nosso fim, a gente resiste. E a gente não resiste para vangloriar uma história de superação. A gente resiste porque a gente viveu uma experiência concreta de liberdade a despeito das tentativas incessantes, né, de escravização e de guerra contra a experiência negra de liberdade nesse país. A gente fez isso em pleno período colonial, a gente fez isso no século XVII. A gente fez isso no século, né, XVI, XVII, XVIII. Certo? 16 não, 17, 18. Então, isso é muita coisa, isso não é qualquer coisa. Faz ideia do que é organizar esse tipo de resistência ou viver esse tipo de experiência concreta de liberdade nesse contexto? Então, o 20 de novembro ele tem muito a dizer. Se você me pergunta se a sociedade brasileira entende o significado disso, certamente não. Mas eu não estou falando apenas que pessoas negras não entendam o significado disso, nem que pessoas brancas ou indígenas não entendam o significado disso. Estou dizendo que a sociedade brasileira não entendeu ainda o valor da liberdade. Estou dizendo que a sociedade brasileira não entendeu, né, o valor que é uma experiência coletiva de liberdade, uma experiência coletiva de respeito e de luta pela vida, né? E isso faz com que o 20 de novembro não tenha a importância que ele deveria ter. Porque o 20 de novembro não é apenas uma data de comemoração de resistência negra. O 20 de novembro é uma data que diz para a gente que é possível viver uma experiência coletiva de liberdade. Quilombo de Palmares era, sim, uma construção de pessoas negras, mas lá não viviam apenas pessoas negras. Ali estava representada a sociedade brasileira. Né? E é isso que ele significa, é isso que ele representa, é por isso que se lutou para que ele existisse, né? E a redução dele a folclorização, né, a qualquer outra coisa, é simplesmente uma vontade de que esse tipo de experiência não seja passível de ser realizada, do mesmo jeito que a Revolução Haitiana. Né? A gente só estuda a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, e esquece, né, o valor que teve a Revolução Haitiana. Então, isso fica no mesmo lugar. Né? Cabe a nós fazermos a pergunta, né, de qual valores queremos, né, o que faz sentido, e ver e olhar para essa experiência com o que ela tem a oferecer, né, e aproveitar um pouco mais, aprender um pouco mais com ela. Então, a gente vem aí nas últimas décadas, principalmente a partir da Constituição de 88, tendo disputado muita coisa. Os movimentos negros estiveram presentes em todos os momentos da Constituinte, né? Se organizaram politicamente antes dela, se organizaram e lutaram concretamente contra a ditadura empresarial militar e por uma outra construção de democracia, se articularam a ponto de levarem agendas consolidadas, representativas de grupos muito distintos dos movimentos negros para a Constituinte, fizeram com que essa agenda fosse pauta nas mais distintas comissões e subcomissões da Constituinte, tanto através dos nossos constituintes, como Benedita da Silva, o CAO, né, e outros, mas também através de audiências públicas, através de emendas populares, nos corredores do Congresso Nacional, fazendo pressão política das mais diversas formas. Né? Tivemos avanços importantes, não nos acomodamos com os avanços que tivemos no texto constitucional. A história dos últimos 30 anos é representativa do quanto que a gente não se acompliciou e não se acomodou, né, com aquilo que foi, durante a negociação na Constituinte, passível de virar texto jurídico. Né? Continuamos essa luta,
Portanto, fizemos muita coisa, né? Eu não gosto de trabalhar com avanço ou retrocesso, porque eu acho que isso diminui, mas eu acho que a gente vem fazendo muita coisa, vem mostrando como fazer de diversas formas, né? E quando se olha para a agenda política dos movimentos negros, se percebe que essa é uma agenda política para a nação, né? Há ali lutas e reivindicações e que dizem respeito a boa parte da gente que vive sobre o território do mundo, né? Então, desde, por exemplo, né, pauta no campo que hoje a gente chama de justiça climática, né, mas que a gente dava outros nomes em outros momentos, a questões relacionadas ao tratamento das instituições em relação aos seus cidadãos e cidadãs. Então, todas elas estão lá, né, nos mais distintos momentos históricos. E acho que isso faz com que a gente não só renove a capacidade de nos mantermos em luta em meio a toda sorte de vilipêndio e de desmonte institucional, mas também que a gente siga tendo paciência, né? Porque a sociedade brasileira exige muita paciência da gente, porque é muita construção, uma construção pensando efetivamente num projeto coletivo, portanto, um projeto que não é só de pessoas negras, né? E a gente só recebe em troca violência, porrada, né? E desumanização de toda sorte, expropriação, desterritorialização, desumanização, estupros sucessivos, enfim, né? Então a gente tem aí um exercício de paciência, né? Que eu espero, né, que tenhamos a possibilidade de vivenciar em outros termos, que não seja necessário continuar a vivenciar em meio a tanta desproporção, né? Tanta desconsideração, de tanta desumanização. Acho que é isso, acho que a gente tem muita coisa, a gente fez muita coisa, a gente continua fazendo, né? Em 2015, quando se vivia ainda um período dito de estabilização democrática, mulheres negras estavam em marcha em Brasília, num número muito significativo, para dizer para o Estado brasileiro: atenção, boa parte do combinado não está sendo cumprido, tem muita coisa para fazer, né? E ainda assim seguimos, né? Essa marcha foi reiterada, os compromissos da marcha foram reiterados em 2018, o Durban acabou de fazer 20 anos, né? Então a gente está se movimentando e está fazendo, tanto no plano interno quanto no plano internacional, tanto no campo institucional quanto do fora das instituições. Porque agora, com o período de Covid-19, o que mais a gente viu foi o nós por nós. Boa parte da capacidade de garantia de alimentação para populações negras e periféricas nesse país foram realizadas por nós mesmos e mesmos, né? O apoio de algumas instituições e de algumas doações foi posterior. No primeiro momento, quem ficou, né, recebendo tiro, porque as incursões policiais não cessaram, né, durante o período da pandemia, nem com decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo que elas ocorressem. Quem ficou no meio do tiroteio para distribuir cesta básica, né, e produzir as cestas básicas a partir de doação de pessoas físicas, né, de doação de quem ainda podia comprar, quem ainda estava empregado ou quem ainda tinha alguma renda que estava dividindo o saco de arroz, né, com outro, fomos nós, né? Então, são lutas em distintos níveis, dos mais articulados politicamente no campo nacional e internacional, a aqueles que, né, nos fizeram possibilidade desde sempre, que é o nós por nós, que é aquele que se todo mundo come, ninguém come, né? Ou todo mundo come ou ninguém come. Então, é isso, né? Não dá para encher a barriga se tem alguém do lado com fome. A gente divide, vai todo mundo comer menos, mas todo mundo vai comer. Então, acho que esse é o sentido, né, do 20 de novembro, do que foi construído, né, não só a partir do momento em que o 20 de novembro vira uma data oficial, né, mas que para nós, por exemplo, é construído desde que a gente conseguiu construir Palmares, certamente muito antes disso,
né? Mas como esse foi né, a data vem daí, né? A inspiração vem daí, pelo menos desde que construímos Palmares, essa, né, é a luta que a gente faz, e acho que as conquistas têm que ser pensadas e as lutas por elas têm que ser pensadas desde esse momento. Acho que a gente fez muita coisa, a gente continua fazendo, e a gente faria muito mais pelo Brasil se o Brasil resolvesse lidar com a gente como sujeitos humanos plenos e, portanto, sujeitos políticos e históricos a serem considerados. Nossa, perfeita sua colocação. Muito obrigada, Tula. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Mais alguma coisa que você quer trazer? Falar? Eu tenho repetido uma frase que eu gosto, né? E tenho repetido, então vou repetir aqui para terminar. A condição de condenada da terra me dá muito pouca coisa, né, para eu colocar na mesa de negociação. Mas a condição de herdeira de Palmares me obriga a exigir um outro mundo. Né? É o que a terra exige da gente, é o que a terra espera de nós, é o que pode permitir com que a gente continue. Então é um pouco esse o recado, é um pouco esse é o chamado, né? A gente não vai conseguir fazer essas transformações necessárias, é a reinvenção desse mundo sozinhos e sozinhas, né? Esperamos não contar apenas com pessoas indígenas nesse bloco. Né? A gente quer poder contar com toda a sociedade brasileira, e eu acho que esse tem sido o nosso convite há muito tempo. É nesse convite que eu acredito, e é ele que é esse o convite que eu gostaria de reiterar nesse momento. Professora Tula, muito obrigada pela entrevista e pela presença. E a gente fica por aqui. Obrigada.